Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Eu sou o Wellington, seu professor de Excel, e hoje nós vamos falar de algo muito interessante para você, para mim. E se você trabalha nas áreas administrativas quaisquer, você pode trabalhar na área contábil, na área tributária, na área financeira, ou não na área administrativa, mas em qualquer área onde você vai ver que o conceito que nós vamos conversar hoje é relevante para você. Pode ser que você não conheça isso pelo nome que eu vou falar. Eu estou usando o nome técnico, né? Mas você provavelmente tem alguma planilha aí onde você às vezes já aplica isso, ou você recebe de alguém a informação dessa maneira, você sabe até interpretar, e agora você vai descobrir então na teoria o que é e principalmente como fazer na prática. Eu estou falando hoje do Aging List, você sabe o que é? Então se você não sabe, preste atenção. O Aging List, resumindo a palavra, na prática significa lista de envelhecimento. E é exatamente isso que ele é. É uma lista onde você compara as datas e você agrupa essas datas em alguns agrupadores que você mesmo determina. Por exemplo, vamos supor que você tem problemas a resolver. Então você tem uma lista lá de 20 problemas, vamos supor, e você coloca uma data de onde esse problema surgiu. Então, por exemplo, esse problema aqui surgiu lá em janeiro, esse outro problema em fevereiro, esse outro problema em março. Eu tenho esses 5 problemas que aconteceram em março, tenho esses 10 outros problemas em abril, e você determina uma data onde todos eles deverão ser resolvidos, por exemplo. Então, eu tenho problemas em janeiro, fevereiro, março, e eu preciso resolver todos eles até junho. Então, se essa é a tua data final, você está comparando essas datas de ocorrências, das suas ocorrências, com uma data final, você vai ter o resultado, um menos outro, você vai ter o resultado de quanto tempo você tem para resolver esse problema, certo? Então, se de janeiro até junho eu tenho 6 meses, de fevereiro até junho eu tenho 5 meses. E daí você pode, mas aqui eu tenho, por exemplo, 10 problemas em abril, que eu tenho até junho, então eu tenho 4 problemas para resolver em 2 meses. Então você pode criar este agrupador. Esse resultado aqui de quantos meses faltam é o seu agrupador. E como que você faz para o Excel entender que do dia 1 ao dia 31 de janeiro, tudo que ficar dentro dessa margem de dias, ele tem que jogar com faltam 6 meses para ser resolvido. Tudo que acontecer entre o dia 1 e o dia 28 de fevereiro, ele tem que jogar com faltam 5 meses para ser resolvido. Para fazer isso, você precisa aplicar a fórmula C. E a fórmula C, eu vou falar para você sempre, quando você entender ela e entender ela bem, e eu tô aqui para te ajudar nisso, qualquer dúvida que você tenha, já pode começar a colocar aí embaixo, tá? A fórmula C a gente vai ter tópicos exclusivos só para falar dela, mas a gente vai começar a entender muito bem ela a partir de hoje. A fórmula C, ela te permite criar essas condições. Olha, Excel, quando algo acontecer dessa data até essa data, joga nesse grupo. Se algo acontecer desse período até esse período, joga nesse outro grupo. Esse é o conceito do Aging List, esse é o conceito da fórmula C e é com ela que a gente resolve esse conceito aqui no Excel. Vamos lá para a gente entender na prática como é que faz? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Na nossa planilha, nós temos então alguns registros aqui, né? Aqui eu estou dando um exemplo de uma venda ou uma locação. Vamos por lá que eu fiz várias vendas aqui, ó. Nós temos aqui uma série de vendas, perfeito? Então eu fiz uma série de vendas e eu coloquei a data que essas vendas ocorreram, tá vendo? Vamos supor que elas ocorreram todas aqui em novembro de 2019, tá vendo? Mas em várias datas divergentes, ó. Tenho várias no dia 1, dia 2, dia 23 tem mais um montante, em diversas datas. E aqui eu tenho uma fórmula, olha, que está me dando a data de hoje. Eu estou gravando esse vídeo no dia 13 de outubro, então ele tem uma fórmula que está determinando que todas as minhas locações devem ser resolvidas, por exemplo, até o dia 13. Ou eu quero saber, por exemplo, há quanto tempo esses filmes estão locados, por exemplo, ou há quanto tempo essas roupas foram emprestadas, há quanto tempo essa venda foi realizada, por exemplo. Então eu estou comparando uma coisa que aconteceu lá no passado com hoje. E eu quero saber há quanto tempo eu tenho esse registro no meu sistema, comparando uma data lá no passado com hoje. Então olha, hoje menos essa data aqui dessa primeira venda, 40 dias. Hoje menos essa segunda data, passaram 21 dias. E olha só que interessante, o meu Excel está falando aqui, olha, ele criou alguns agrupadores aqui para mim, tá vendo? Quais são os agrupadores aqui existentes? Até 20 dias. Eu vou colocar aqui um filtro, ó, seleciono todas as colunas, clico aqui em dados, clico aqui em filtro, está aplicado o filtro.
venho aqui e seleciono e vejo. Olha só, eu tenho então até 20 dias, até 30 dias e acima de 30 dias, tá vendo? Vamos selecionar aqui para você ver esse até 20 dias. Olha como o Excel foi interessante, foi bem inteligente. Ele viu aqui, ó, que o dia 13, o dia 20, o dia 14, tá certo, né? Ele tá vendo que todas essas datas, elas são umas datas que estão até o 20. Então, ou seja, elas aqui não puxou, mas na fórmula, se eu digitasse aqui, por exemplo, essa data numa data mais presente, olha só, eu vou digitar isso daqui como outubro. Vamos mudar essa data aqui então para o dia 5 de outubro, dê uma olhada. E olha o resultado, o que vai acontecer. Ó, mudou para o dia 8, tá vendo? Aconteceram 8 e ele já ajustou para mim. Olha essa pendência aqui, ó, fazem 8 dias, ele está no grupo até 10 dias. 8, né? Então é até 10 dias. Então olha que inteligente que ele ficou para mim. E como que eu fiz isso? Eu criei dentro de uma única fórmula 4 agrupadores. Eu coloquei o agrupador até 10 dias, coloquei o agrupador até 20 dias, coloquei até 30 dias e acima de 30 dias. Então você determina quais datas são relevantes para você. Você pode colocar aqui, por exemplo, até 30 dias, até 60 dias, até 90 e acima de 90. Depende de quais prazos para você são relevantes, tá? Quando você quer acompanhar aí. Perfeito? Vou tirar o filtro então, e aí só para a gente dar mais uma olhada. Então, ó, 40 eu tenho grupo acima de 30, então ele não caiu no até 10, nem no até 20, nem no até 30, ele já vai direto para o acima de 30. Então todos que são maiores do que 30, acima de 30 dias. Como que eu fiz isso? Vamos verificar aqui como que faz essa prática? Ó, eu vou excluir então essas informações e nós vamos fazer de novo, ó. Igual C, abro parênteses. Então qual a primeira data que eu tenho? Olha só, a primeira coisa, eu preciso comparar o Excel. Você verificou aí no vídeo, eu tenho um vídeo chamado ali operadores. Lá eu explico ali quais são os operadores de comparação. A gente vai utilizar aqui os operadores de comparação, perfeito? Então aqui, ó, eu quero comparar o meu resultado, que são os dias corridos, né, entre as duas datas, e eu quero comparar eles com alguma coisa. Eu quero comparar então com os grupos de dias. Então eu quero falar o seguinte, olha, se os dias passados, né, que é o resultado de uma data menos outra, se os dias que passaram forem menores ou iguais a 10 dias, ó, menor ou igual a 10 dias, então eu quero que você jogue, por favor, no grupo até 10 dias. Sempre que eu quero que o Excel escreva algo muito importante, eu tenho que colocar entre aspas, tá vendo? Então eu sempre tenho que lembrar, ó, se é um texto, coloco dentro de uma fórmula, todo texto tem que ter aspas para ele entender que é um texto. Senão ele vai te dar um erro aí, tá bom? Então eu criei o primeiro grupo. Toda vez que ele encontrar qualquer coisa que vai até o número 10, então todos os números negativos e do 0 ao 10, ele vai jogar nesse grupo, ó. É menor ou igual a 10, então até 10 dias. E agora eu já posso fazer o segundo. Olha o que o Excel fez. Eu vou tirar aqui, ó, e dar uma olhada nesse ponto. Tá vendo que essa parte ficou negativa agora? Antes de eu pôr esse parênteses, tá vendo que era esse pedaço? Por quê? O que ele tá falando? Ele tá falando, ó, Wellington, você precisa me indicar o que você quer que eu te responda quando o valor for verdadeiro. Você já me disse essa parte. Agora, ponto e vírgula, me diga o que você quer quando o valor for falso. Então, primeira comparação, ó, primeiro teste lógico. Qual que é o teste lógico? Se o meu resultado for menor ou igual a 10. Então, ponto e vírgula, até 10 dias. Se não, valor ser verdadeiro, até 10 dias. Se não, em vez de eu dar um outro resultado, eu começo um outro C. Olha só que interessante. E daí eu posso fazer a mesma pergunta. Olha, se D2 for menor ou igual a quê agora? A 20. Menor ou igual a 20, qual que é o grupo que ele entra? Até 20 dias. Até 20 dias. Perfeito? Esse é o valor se verdadeiro. Se D2 for menor ou igual a 20, até 20 dias. Tá vendo que aqui eu pus D2 maiúsculo, aqui minúsculo? Não tem problema, tá? Pode ver que ele já deixou azulzinho, ele já reconheceu tanto quanto reconheceu desse lado. Então não tem problema. Então, se for menor ou igual a 20, até 20. Se não, um outro C. Beleza? E eu posso fazer isso repetidas vezes, tá? Aqui eu vou fazer, então, 4 vezes, 3 vezes, porque eu quero só 3 respostas. Posso fazer 4 vezes se eu quiser 4 respostas. Então, se o D2 for menor ou igual a 30, menor ou igual a 30, então eu comparo aqui com 30, menor ou igual a 30, teste lógico,
Se o resultado for verdadeiro, se ele estiver dentro do grupo menor a 30, eu falo para ele, então, até 30 dias. Agora pense aqui comigo, tá? Questão de lógica. Se for menor ou igual a 10, qualquer número menor ou igual a 10, então todos os números negativos mais do 0 ao 10 vai cair no até 10, perfeito? Se ele faz sempre na ordem, ele começa daqui, todos o C ele começa na ordem que foi escrito. Então esse é o primeiro teste que ele vai fazer. Ele só vai vir para esse cara quando ele tentou todas as hipóteses aqui. Então se qualquer número que for menor ou igual a 10, nunca vai cair no grupo do 20. Vai cair nesse grupo aqui. Agora, se ele achou um número 11, ele vai testar aqui, não vai achar e vai jogar nesse cara. Se ele achou um número 21, ele vai testar nessa hipótese, depois nessa não vai achar, vai jogar então nesse cara. E se ele testar, por exemplo, o número 31 para cima? Então, qualquer outra hipótese que não entrar dentro desses grupos, então agora eu posso fechar falando o seguinte, ó. Qualquer coisa que não entrar no grupo 10, no grupo 20, no grupo 30, então entre no grupo maior que 30 dias. Perfeito? Então aqui eu matei todas as charadas. Olha só, vou pôr tá vendo que eu abri aqui? Eu vou mostrar para você. Eu abri um parênteses aqui, abri outro parênteses aqui, abri outro, abri 3 parênteses. Então eu fecho minha fórmula com 3 parênteses. Quando o último parênteses fica pretinho, dê uma olhada. Quando ele fica pretinho, quer dizer que ele realmente encontrou todos os parênteses. Pode ver que esse parênteses aqui é preto, termina com preto, né? Esse parênteses aqui é vermelho, pode ver que o meu segundo aqui é vermelho. E meu parênteses aqui é roxo, o meu primeiro aqui é roxo. Então, na mesma ordem de abertura vai ser a ordem de fechamento. Beleza? Então, aqui ele reconheceu que o 40 é mais que 30 dias, maior que 30 dias, perfeito? O que eu faço, então, para aplicar em todas? Clico nesse botãozinho e ele replica a fórmula para todo mundo. Olha só que interessante, ele agrupou tudo corretamente. Então, esse foi o Waiting List. O Waiting List é um conceito magnífico. Se você não usa, comece a utilizar, ele vai deixar a tua planilha muito interessante, muito mais robusta. E você viu ali que as minhas fórmulas ficaram coloridas? Ali eu utilizei um outro recurso muito interessante, muito simples também, que é a formatação condicional. A formatação condicional ela tem o poder de entender agrupadores ou procurar critérios, e quando ela encontra alguma coisa, ela pinta de alguma cor. Então eu falei para ele, olha, se você encontrar o texto até 10, pinta de amarelo claro. Até 20, amarelo um pouco mais escuro. Até 30, pode colocar agora laranja. Mais que 30, opa, eu preciso vermelho. Então você começa a criar ali algumas formatações para que quem lê a sua planilha, só olhando esse sinalizador de cores, ele já consegue entender o que tem mais gravidade, menos gravidade. Isso vai ajudar você a entender onde enfatizar mais ou gastar mais energia. É muito interessante pôr também a formatação condicional e isso vai ser um tópico de um outro vídeo. Então por hoje, ficamos por aqui. Foi um prazer ter sua presença. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.